Oi, meus amigos, meus queridíssimos do sexto ano. Hoje a gente vai retomar nossa aula de inglês. Vamos começar agora. Galera, hoje eu quero propor para vocês estudar um tempo verbal do inglês que todo ano sempre os alunos sempre acham muito legal de estudar porque ele é muito fácil e dá a possibilidade para a gente de aprender a falar, pensar em várias coisas na nossa língua e pensar do português também para o inglês. Por quê? Porque nós temos uma equivalência praticamente exata, ou seja, nós conseguimos traduzir a frase de maneira muito próxima usando esse tempo verbal. A gente pensa ela no português e também pensa no inglês, que é o present continuous, né? O present continuous seria o presente contínuo, que seria esse tempo verbal que fala de um presente que está em continuidade. Vamos ver. Vamos lá, galera. Present continuous. Olha essa imagem aí. A gente tem um garoto jogando. A gente tem o verbo jogar é play. E aí nós temos nessa frase aí dizendo: At the moment, I am playing football. A frase diz: no momento, eu estou, I am playing football. Eu estou jogando futebol. Prestem atenção. Vamos observar aqui. Qual é a forma afirmativa que foi usada ali? Primeira coisa, eu vou voltar no slide anterior, assim que eu explicar isso para vocês aqui entenderem como que funciona. Nós temos os sujeitos, né, nessa primeira coluna aí, ó. Eu, né, e a forma dele do verbo to be, ó. Am e o abreviado, né, I am, né? Temos o you are, we are, they are, né? E temos o he, she, it, que é o is, e o apóstrofo S aí também na abreviação. Nós vimos no slide anterior que a palavra o jogar ficou jogando com esse ing junto. Então, como é a formação do do presente contínuo ou do present continuous. O presente contínuo é o presente em continuidade. É quando você está relatando algo no presente que ainda está acontecendo. Então vamos observar o que a gente falou aqui atrás. Ó, no momento, eu estou jogando futebol. Esse ing que está depois do play, que está junto com o play, é uma forma que a gente chama no português de gerúndio. O gerúndio, galera, é aquela forma que a gente verbal que a gente sempre vai ver falando, a gente sempre vai usar quando está dizendo situações de em continuidade. Por exemplo, estou lendo o livro, estou dormindo, eles estão assistindo. Tá vendo esse indo, ando, lendo, nadando, comendo, esse indo, esse NDO nas formas do português? Eles não indicam uma situação do presente que está em continuidade? No inglês, a forma que a gente faz isso é do gerúndio, né? É o ing, e nós vamos colocá-los junto ao verbo. Então, se o verbo é jogar e eu quero falar jogando, é playing. Mas eu quero falar eu estou jogando, porque é o presente contínuo. Então eu vou falar I am playing. Isso é a forma na afirmativa. Vamos lá. Olha só, nós temos uma outra imagem aqui, né? Aqui tem uma pergunta. Vocês primeiro vamos recordar, olha como tudo no inglês é tudo aprendizado, né? É assim, nós vamos levando o que a gente aprendeu na matéria anterior e vai ficando mais fácil nas posteriores. Lá no verbo to be, a gente viu que nas formas interrogativas a gente pegava a forma do verbo na afirmativa e colocava lá no início da frase, não é? Aqui ele fez uma pergunta sobre a frase. Tem um homem correndo e ele perguntou se o homem está jogando futebol no momento. Então, como que fez isso? Nós vamos pegar o verbo to be, que no caso é is, né? Porque olha, o sujeito é ele, é he. E eu coloco no início porque é pergunta. Is he playing football at the moment? Ele está jogando futebol no momento? E a resposta, no, he isn't, ou he is not. Não, ele não está. E aí ele falou na afirmativa o que esse homem está fazendo. He is running. O verbo é run, que está em verde, que é correr. Mas eu quero dizer que ele está correndo. He is running. Vamos acompanhando. Então,
Como que fica a forma interrogativa? Por exemplo, do play. Eu vou pegar o verbo to be e botar antes do sujeito. No caso do eu, fica am I playing. No caso, eu vou perguntar para o sujeito ser, né, o pronome é you, we ou they, né? No caso, você ou vocês, nós ou eles ou elas, é o are, não é? Então eu boto o are no início. Are you playing? Você está jogando? Are we playing? Nós estamos jogando? Are they playing? E tenho is he também, is she e is it. Eu coloco o verbo to be antes do seu respectivo pronome, tá? E a forma negativa aí do lado? A forma negativa, galera, não tem nada de novo também, né? Nem na interrogativa, nem na negativa. Na negativa aqui, nós vamos colocar o que na negativa? O verbo to be. Então, assim, se vocês aprenderam comigo, o verbo to be também na forma negativa, afirmativa e interrogativa. Aqui é igual. Nós vamos pegar, para passar a frase, por exemplo, eles não estão jogando, eles estão jogando para negativa, para eu dizer eles não estão, eu vou passar o verbo to be para negativa. O playing fica do mesmo jeito. Então, olha só, I am not playing, eu não estou jogando. You are not, we are not, they are not, ou aren't, que é a abreviação. Playing. E he is not, she is not, it is not ou isn't, que é a forma do verbo to be também na negativa. E o playing continua o mesmo. Olha essa daqui, ó. Vamos responder a essa pergunta. Nós temos uma menina desenhando, né? E a pergunta é: What is she doing? O que ela está fazendo? Até a pergunta já é no presente contínuo, né? E aí nós temos o verbo em verde aqui, que é draw, que é desenhar. E a resposta aqui falando: She is drawing a picture at the moment. Ela está desenhando uma foto, desenhando uma imagem no momento. Prestem atenção, eu tenho o sujeito, que é ela, she. Eu vou falar que ela está, então é is, né? Porque o verbo to be correspondente ao she é is. E vou pegar o verbo principal e colocar o ing. É draw, desenhar. Eu quero falar desenhando. Lembra sempre que tem que ter ing. Então, ela está desenhando no momento. Vamos lá, e está perguntando o piu-piu, né? What is Tweet doing? O que ele está fazendo? Nós temos o verbo voar. E lembrando que o pronome it, ele se refere a animal, né? No singular, a objeto, coisas. Então, vou falar it is, né? Flying. Ele está voando. Se o verbo é voar, fly, eu vou colocar o ing nele junto. Tranquilo até aqui, vamos com calma, vocês vão entender isso direitinho. Aqui, galera, não me preocupem com isso não. Aqui tem só uma parte ensinando para vocês que algumas grafias, ou seja, a forma escrita de alguns deles, podem mudar dependendo, mas vai ser sempre ing. Só que algumas diferenças aí que a gente só aprende mesmo fazendo exercício, olhando, copiando. Então, por exemplo, o verbo escutar, listen, e eu vou botar o ing, listening, que eu falo. Agora, olha aí, o verbo die, que é o verbo morrer. Se eu falar morrendo, eu vou pegar e botar o ing, dying. Né? O write, a diferença aí. Eu não vou colocar o ing depois do e. Então eu tiro o e e boto o ing, escrevendo. Tá bom? Do hoping também e do traveling também. Temos que algumas diferenças, mas eu não vou focar nisso agora com vocês. Eu quero que vocês aprendam a formação dele primeiro e aí nós vamos discutir. Aqui tem algumas listas de verbos, né? De formas verbais assim, tipo begin, rubbing, listen, lie, swim, study. São formas que têm algumas diferenças de acordo com essas regrinhas aqui de trás. Mas eu quero que vocês gravem que nós vamos ter um sujeito, um pronome, um verbo to be, de acordo com o pronome, e o verbo principal com no ing, indicando o gerúndio, tá? Eu tenho certeza que vocês vão entender, que não vão ter grandes dúvidas, mas eu estou aqui para tirar. E aí eu quero que vocês vejam, revejam esse vídeo, vejam, anotem qualquer dúvida de vocês, me mandem, e eu vou passar uma listinha de exercícios
para vocês treinarem isso aí. Mas é bem tranquilo, tá bom? Um abração para vocês, galera, e até a próxima.